Olá, paz e graça, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 10 e para mim é um privilégio muito grande ter cada irmão, cada irmã comigo aqui todas as semanas, mesmo muitas igrejas não tendo suas escolas bíblicas dominicais semanalmente, muitos irmãos estão aqui toda semana para junto nós aprendermos da palavra de Deus. E eu sou muito grata a Deus pelo carinho de todos os irmãos. E hoje, lá no finalzinho da aula, eu vou mandar um abraço para todos os irmãos que comentaram aqui na minha lição de número 9. Então, de vez em quando, eu vou retribuindo esse carinho. Não prometo que todas as semanas eu vou estar mandando um abraço para os irmãos. Então, fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje na lição de número 10, nós vamos falar sobre a intercessão pelos Efésios, que está registrada aqui no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 21. O apóstolo Paulo, a partir destes versículos, então, ele encerra com uma oração. Nós temos na lição de número 9 que Paulo, ao iniciar a sua oração, ele abre um parêntese e fala a respeito do mistério da unidade revelado. Nós falamos na lição anterior, se você não assistiu minha aula, assista para que você dê continuidade a esta oração. Então, no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele fala sobre o mistério da unidade revelado, do corpo de Cristo, que é a igreja, que é composto de pessoas de todas as etnias e somos pedras vivas neste corpo. E que neste corpo não há diferença de pessoas, assim como gentios e judeus estão no mesmo patamar, nós no corpo de Cristo também, nós estamos no mesmo patamar. Então no corpo de Cristo não há separação de nome de igreja, de título de igreja. Todos nós somos iguais neste corpo de Cristo, cada um respeitando as nossas diferenças culturais, respeitando a liberdade de cada um. E nesta lição de hoje, Paulo então ele fala sobre a sua oração intercessória. Nós vimos que no capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo fala sobre uma oração também. E nesta oração ele pede iluminação para os irmãos que estavam naquela igreja, que estava iniciando. E nesta oração de hoje, Paulo ele pede sobre capacitação. Ele faz uma oração intercessória para que os irmãos da igreja de Éfeso, eles sejam capacitados pelo poder do alto, poder que vem de Deus, pelo revestimento do Espírito Santo. Então a primeira oração foi uma oração de iluminação, para que eles fossem iluminados pelo Espírito Santo, para que entendesse este mistério revelado da unidade de gentios e judeus, dessa nova humanidade. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma outra oração. Ele intercede, ele faz uma oração intercessora de capacitação espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar agora nesta lição. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito. Primeiro nós precisamos entender o que é oração. Por que o apóstolo Paulo fala tanto em oração? Então nós sabemos que a oração é a forma de nós comunicarmos com Deus. É a comunicação entre os crentes e Deus. É a forma que nós mantemos comunhão com Deus, para nos relacionarmos com Deus somente por intermédio da oração, somente por intermédio do sangue de Cristo, do nome de Cristo. Esta é a única forma que nós temos de nos relacionar com Deus. Invocar, né? Quando nós vamos lendo no dicionário, ele diz que é invocar, é clamar, é suplicar, é falar com Deus. A oração também ela é adoração.
é a forma que nós temos de nos aproximarmos com Deus. A oração também é pedir, é agradecer. A oração também, ela é intercessão. Tudo isso que nós falamos agora é oração. E o que é intercessão? Paulo ele faz uma oração intercessória. E o que é uma oração intercessória? A intercessão, diz o dicionário, o Wycliffe e também o dicionário teológico, é atacar alguém com pedidos. E estes pedidos são em favor de outrem. Pedir em favor de outras pessoas, ou mesmo pedir contra outra pessoa. É quando nós deixamos de colocar os nossos pedidos e começamos a apresentar diante de Deus os pedidos de outras pessoas, apresentar as necessidades de outras pessoas. Isto que é oração intercessória. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo de oração intercessora. O Espírito Santo também, ele é intercessor. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus diz que quando nós não sabemos mais expressar, quando nós não sabemos mais pedir a Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós cristãos também, particularmente, devemos interceder uns pelos outros. Devemos interceder pela humanidade para que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Neste momento de crise que nós estamos vivendo agora, é momento de nós intercedermos pela nossa nação e também por todo o mundo. E a oração intercessória, ela pode muito em seus efeitos. Por isso que Paulo aqui, ele faz uma oração agora de intercessão. E Paulo, ele nos dá o exemplo de que nós devemos ser intercessores daqueles que ainda desconhecem as verdades reveladas, as verdades espirituais, as verdades das riquezas incompreensíveis que há em Cristo. Infelizmente, muitas pessoas, quando se trata de bênçãos, elas têm a sua visão aqui, no plano terreno, enquanto que Jesus ele revelou para nós riquezas incompreensíveis, riquezas espirituais que nenhuma mente humana pode entender se ela não estiver com o Espírito Santo em sua vida. As verdades espirituais, elas só podem ser entendidas, compreendidas por intermédio do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo, ela não tem uma iluminação espiritual para entender estas verdades. Paulo, então, depois de falar do mistério revelado, de suas dádivas, ele retoma a sua oração aqui no versículo 14 e ele escreve, abre aspas, por causa disso o quê? Por causa dessas verdades reveladas, por causa deste mistério da unidade, por causa da revelação da misericórdia e da graça de Deus, incluindo gentios em seu corpo único, através da fé em Jesus Cristo. Então ele completa a frase e relata de que forma faz esta oração intercessória. De joelhos. Por causa disso, Paulo intercede e coloca-se de joelho, prostrado diante de Deus para fazer essa petição. No Antigo Testamento, não havia a exigência da postura para o exercício da oração. E mesmo hoje, nos nossos dias, você não é obrigado a orar de uma única forma. Nós encontramos, nós não vamos falar aqui sobre isso, mas em toda a Bíblia Sagrada, as pessoas orando de joelho, deitada, sentada, de pé, em pé, orando. Então não existe uma fórmula para que nós nos coloquemos diante de Deus para fazer as nossas petições ou para agradecer, pedir perdão por tudo. Mas o fato é que de joelhos
Nós estamos nos prostrando, nos humilhando diante de Deus. Na maioria das vezes no Antigo Testamento, a oração era feita em pé. A grande oração da sinagoga hebraica era assim, chamada de Amidá, em pé. Infelizmente, muitos de nós não sabemos orar. Nós gastamos nosso tempo de falarmos com Deus em reclamações nas orações. Tem pessoas que em suas orações é só me dá, eu quero, eu preciso, e deixamos de adorar, de interceder pelas pessoas, interceder pela causa do Evangelho no mundo, interceder por aquelas pessoas que ainda não se converteram ao Evangelho de Cristo. E Paulo aqui nos dá o exemplo de intercessão. Paulo não está fazendo uma oração pedindo que os irmãos sejam livres da perseguição ou que Deus abra as portas para eles, financeiramente. Não. A oração intercessora aqui é das riquezas espirituais, para que eles entendam a grandeza deste mistério que foi revelado. Na oração, Jesus nos advertiu contra a hipocrisia nas nossas orações. Ele nos advertiu contra a incoerência das nossas orações. Nosso discurso é um e os nossos pensamentos são outros. Nosso discurso é um e os nossos desejos são outros. Então, a nossa oração, ela não pode ter incoerência. E Jesus também nos adverte sobre a monotonia das orações. Está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Jesus fala sobre as vãs repetições. E não é que nós não possamos repetir os nossos pedidos, as nossas petições de oração. Jesus está falando aqui da monotonia das orações. A pessoa nem sabe do que se trata, nem sabe o que está pedindo, nem sabe o que está fazendo, e ela fica repetindo aquelas coisas sem cessar, Um exemplo que nós temos aqui é o texto que a Igreja Católica reza, todos os dias a mesma coisa, aquela mesma ladainha, sem objetivo específico, sem o seu coração estar naquilo. Ele fala também na oração da ansiedade quanto às coisas materiais. Às vezes nós queremos muito conseguir algo e ficamos ansiosos, insistindo na mesma tecla em nossas orações, desconhecendo que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Então Jesus nos adverte quanto à ansiedade na oração, quanto às coisas materiais, e que se a nossa oração estiver alinhada à vontade de Deus, ela será atendida. Está em Mateus capítulo 7, versículo 7, e também em 1 João capítulo 5, versículo 14. Nós perdemos tempos demais em nossas orações, pedindo bens perecíveis. Tem pessoas que levam anos na mesma tecla, pedindo apenas bens materiais, bênçãos materiais, pedindo coisas que nós não levaremos daqui, e alguns ainda dizem, abre aspas, orei pedindo algo e Deus me deu. Reduzindo Deus ao gênio da lâmpada, que realiza desejos efêmeros. Paulo escreveu que Deus ele é ilimitado e poderoso para nos dar abundantemente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo não fez uma oração de livramento, de bênçãos materiais para os efésios, mas que eles fossem revelados os mistérios das riquezas que nós temos em Cristo. Quantas vezes será que nós já oramos pedindo a Deus que nos revele os seus mistérios, os bens espirituais, tudo que está guardado para nós? Será que realmente nós temos feito esta oração para que seja revelado para nós o mistério da
unidade? No primeiro tópico, nós vamos falar sobre corroborados com o poder do Espírito. O que é corroborados? É ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita. Então, nós somos corroborados com isso, nós somos fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Sem a ajuda dele, não tem capacitação espiritual, não tem fortalecimento espiritual e não tem iluminação espiritual. O Espírito Santo, ele nos capacita a partir do nosso interior, por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Somente assim nós somos corroborados com o poder do Espírito. Paulo aqui nesta oração, ele faz 3 petições a Deus, para que aqueles irmãos, e ele está prostrado, de joelho. Olha o amor de Paulo, a oração intercessória de Paulo por aquela igreja, por aqueles irmãos que estavam na igreja de Éfeso. Então ele faz 3 petições e nós vamos falar sobre essas petições hoje nesta lição. Então ele está prostrado, de joelhos, suplicando a Deus, porque ele sabe que Deus é o Pai da glória e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Primeira súplica, ele pede a presença poderosa e capacitadora de Deus através do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, para fortalecer os crentes em seu homem interior. Então, primeiro, ser fortalecidos interiormente, o nosso coração, a nossa vontade, alinhada à vontade de Deus. A segunda súplica que ele faz, que Cristo habite pela fé nos corações. E a terceira súplica que ele faz é que aquela igreja, os irmãos, conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E agora de verdade, será que nós já nos pegamos fazendo uma oração intercessora desta forma para outras pessoas? No ponto 2, fortalecidos com o poder. O que o apóstolo Paulo pediu com esse fortalecimento com poder? Paulo aqui, ele está descartando qualquer possibilidade humana de se manter firme. Nenhum cristão, nenhum crente se mantém firme com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria, com seu entendimento humano. Não. Paulo está descartando aqui esta possibilidade de manter firme, vigilante e perseverante por seus próprios esforços. Somente com a ajuda poderosa do Espírito Santo, somente Ele pode nos ajudar. Somente Ele pode nos manter longe do pecado. E somente Ele pode nos ajudar a compreender as coisas espirituais. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, 16, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Aqui, neste capítulo 2, Paulo, ele faz revelações maravilhosas. Que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Muitas pessoas já morreram ou morrerão sem entender as coisas que nós temos, né, à nossa disposição, os bens espirituais que nós temos à nossa disposição. Ele ensinava com sabedoria, não do homem, mas com a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria humana, porque nós sabemos que Paulo, ele era um doutor da lei, mas ele afirmava em suas cartas que, como ele ensinava, era sabedoria que vinha de Deus, dada pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, ela não entende as verdades espirituais.
Muitos endurecem a respeito das verdades reveladas porque não têm o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos interceder por estas pessoas, para que elas sejam fortalecidas com o poder do Espírito Santo, para que elas possam entender as verdades espirituais que estão à nossa disposição, os bens espirituais que estão à nossa disposição. Porque as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Precisamos ser diariamente fortalecidos e revigorados com poder, mas poder que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. No ponto 3, habitados por Cristo. É a outra súplica que o apóstolo Paulo fez em favor da igreja que estava em Éfeso, a sua intercessão por aqueles crentes. Isso não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito Santo ou não tivesse a presença de Jesus Cristo. Paulo está pedindo que Jesus, abre aspas, habite no coração dos crentes. Que Jesus se sinta em casa no coração dos crentes. E para que Cristo habite dentro de nós e em nosso meio, o lugar da habitação deve ser um lugar confortável para Cristo. Para que Cristo se sinta em casa, se sinta confortável. Este lugar deve ser limpo e espaçoso. Eu não posso convidar Jesus para fazer morada em meu coração se não há espaço para Ele. Se é um coração sem fé, um coração sem amor, não é uma habitação para Cristo. Às vezes nós convidamos Cristo para fazer morada em nosso coração e o nosso coração está cheio de coisas que não agradam a Deus, que Ele não ficará confortável aqui fazendo morada. Cristo, Ele quer fazer morada em nós definitiva. Ele quer permanecer. Esta intercessão, essa petição, essa súplica do apóstolo Paulo não era para que Jesus visitasse, né, o coração daqueles irmãos, mas que Ele fizesse morada permanente em nós. Afinal de contas, nós somos templo e morada do Espírito Santo. O verbo grego usado aqui para permanente abre aspas, katoiken. Não sei se assim se pronuncia, mas vou deixar escrito aqui. E a pergunta é: Ele se sente em casa em nosso coração? Há espaço suficiente em nosso coração para que Jesus habite, né? Um coração livre de ódio, de inveja, de adultérios, de prostituição, de raiz de amargura? Será que realmente nosso coração é habitável? Nós podemos convidar Jesus para fazer morada em nosso coração? Ou Ele apenas pernoita em nosso coração? Ele não deve apenas nos alegrar em alguns momentos e nos confortar em alguns momentos. Jesus, Ele deve reinar sobre todas as coisas em nosso coração, em nossa vida, e fazer morada permanente. Jesus, Ele mora no meio da sua igreja e dentro de cada um de nós como igreja, como templo. Sem Cristo, nós sucumbiremos. E as portas do inferno, então, prevalecerão contra a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Somente em Cristo e com Cristo nós poderemos vencer as forças do mal. E nós temos visto muitas igrejas que já sucumbiram diante das portas, né, que o diabo oferece, de prostituição, mentira, ganância, avareza. Muitos já sucumbiram a estas coisas. No segundo tópico, nós vamos falar sobre arraigados e fundados em amor. É a terceira súplica do apóstolo Paulo aqui
nestes versículos. Arraigados quer dizer enraizados, é lançar raízes, é estar fixados em um lugar. E este lugar que nós devemos estar fixados, arraigados, enraizados, é no amor de Cristo. Ele é a base, Ele é a nossa sustentação. Estar fundado sobre o amor se assemelha a um edifício com poderosos alicerces estabelecido sobre sólidas rochas. Fala da profundidade do amor em oposição à superficialidade. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos amar de palavras, mas nós devemos amar por obras. O nosso amor não deve ser só de boca, ele deve estar enraizado no amor de Cristo. O amor de Cristo é o nosso amor, é o exemplo de amor que nós devemos amar o nosso próximo. Jesus, ele nos deu o exemplo. E ele disse que nós seríamos conhecidos, né? Está no Evangelho, segundo escreveu João, que nós seríamos conhecidos não por nossas grandiosas obras, por nossos suntuosos templos, mas se nós amarmos uns aos outros. E esses uns aos outros não é só aqueles que frequentam a nossa mesma denominação, mas essa diversidade cultural, essa diversidade de denominações que fazem parte de um mesmo corpo. Então eu não posso amar somente os irmãos que fazem parte da minha denominação, mas todos aqueles que professam a Cristo e que estão indo para o mesmo lugar que nós estamos indo. E indiferentemente disso, nós também precisamos amar todos aqueles que estão excluídos deste corpo de Cristo. Então, o amor de Cristo é o exemplo para nós de amor. E nós devemos estar enraizados neste amor. O amor de Jesus pelos gentios excede todo o entendimento. Os judeus não entenderam a excelência deste amor, de Deus amar aqueles que não faziam parte do concerto, do pacto, das promessas, da aliança. Deus amou judeus e gentios da mesma forma. O que nós precisamos diferenciar é desígnios, propósitos que Deus tem com determinada pessoa ou com um determinado povo, mas isso é indiferente do amor universal de Cristo. E Paulo pede que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus, já que nós somos um corpo e todos nós estamos neste corpo em pé de igualdade. Mas quem devemos amar aos olhos do apóstolo Paulo? O amor, ele é a maior virtude. Ele é a virtude excelente, a virtude de todas as virtudes. Ele é o princípio que norteia o fruto do Espírito. Está em 1 Coríntios 13:13. Este amor, ele deve ser derramado dentro dos nossos corações. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que este amor como fruto, ele seja derramado em nossos corações, que amemos as pessoas, independente de quem elas sejam ou de como elas estão hoje. Tudo que nós fizermos deve ser feito com amor e por amor. É isso que Deus valoriza. Não é a grandeza das nossas atitudes, mas como as nossas atitudes são tomadas, como as nossas ações são feitas, se é por amor ou não. É isso que Deus valoriza. E o amor, ele é maior que a fé. Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 13:13. Ele é maior do que a fé que move montanhas. Ele é maior que a esperança ou qualquer outra coisa. De três coisas, a que permanece é o amor. E é isso que nós devemos buscar de Deus, amar as pessoas sem acepção. Sem o amor, a vida cristã, ela não tem sustentação nenhuma. É uma vida de hipocrisia, é uma vida de mentira, se nós realmente não amarmos.
Este amor, ele fala de unidade e de amor como o de Cristo. Jesus é o nosso exemplo. Então, Paulo aqui nesta oração, ele está falando do nosso amor como cristão, que deve ser espelhado do amor de Cristo. Então, o amor de Cristo é o exemplo para nós de amor, e é esse mesmo amor que nós temos que ter. Às vezes, nós falamos de amor na igreja, mas nós não conseguimos amar aquele que pensa diferente de nós, que não congrega em nosso ministério. Não conseguimos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos difamam. Se a unidade é a nossa marca, então por que nós somos divididos? Por que nós somos indiferentes às outras pessoas? Será que somente nossa igreja está dentro do corpo? Será que só a Assembleia de Deus está dentro deste corpo de Cristo, que é a igreja? Como amar o diferente? Existem pessoas que eu não gosto de fulano porque ela ora em línguas, porque aquela igreja fala em línguas, porque aquela igreja tem muita revelação, porque aquela igreja não fala em línguas. Nós somos divididos e o corpo de Cristo, ele tem que ser unido. Nós devemos amar as nossas diferenças, amar e respeitar as diferenças culturais. Dentro deste corpo não tem só uma denominação. Nós já falamos na aula anterior. Então, como que nós amamos o diferente? Buscando do Espírito Santo de Deus, olhando para o amor de Cristo, que é o nosso espelho. É este amor de Cristo que nós devemos trilhar, né? Paulo diz que nós precisamos conhecer o amor de Cristo, conhecer a largura, o comprimento, conhecer a altura e a profundidade deste amor que excede todo entendimento. Uma mente humana, ela não tem condição de entender este amor de Cristo. Se desvestir da sua glória, deixar suas prerrogativas de rei, de Deus, e vir aqui e morrer em nosso lugar. Uma mente humana, ela não consegue entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Não há uma explicação exata para estes termos. Nenhum teólogo estudioso conseguiu explicar, a magnitude deste amor. Paulo está dizendo, então, é um amor experimental. Nós precisamos experimentar este amor de Cristo. Nós precisamos conhecer este amor e conhecer o próprio Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós então entendemos a extensão deste amor. O amor de Cristo, Paulo está aqui dizendo, ele é suficientemente abrangente para alcançar o mundo todo. Ele é suficientemente longo para se estender de eternidade a eternidade. Jesus amou todas as gerações e todas que ainda hão de existir. O amor de Cristo será igual para todas as gerações. O amor de Cristo é suficientemente alto para elevar tanto gentios como judeus aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele é suficientemente profundo para resgatar as pessoas da degradação do pecado e até das garras do próprio Satanás. Nós nunca conheceremos a totalidade deste amor. Nunca, nunca. Sempre seremos surpreendidos com este amor de Cristo, que vai além do nosso entendimento. Ele usa as coisas loucas, ele chama as coisas que não são. Não conseguiremos compreender nunca este amor, a grandeza deste amor de Cristo. Prova disso, que nós não vamos entender, é que ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados. Está em Efésios capítulo 1, capítulo 2 e também no capítulo 3. Paulo está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, como Jesus nos amou.
um amor sem interesse, sem esperar nada em troca, independente de quem seja. Nós precisamos amar, né? Não somente aqueles que estão ao nosso redor, mas nós precisamos amar a todos. Ele nos amou, nós sendo cheios de limitações, de diferenças, de erros, de imperfeições, mas Jesus nos amou a si mesmo e nos transformou, nos deu nova vida, nos vivificou, né? Nos ressuscitou com Ele. Está em 1 João capítulo 10, 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11. Por esforço humano, nós não podemos atingir essa meta, somente com a ajuda do Espírito Santo. Então nós precisamos ser fortalecidos com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo transforme o nosso eu interior. Aí sim, nós podemos alcançar este amor de Cristo. E Ele ainda acrescenta na sua oração, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Essa oração do apóstolo Paulo, ela é maravilhosa. E nós possamos progressivamente crescer em Cristo. Nós precisamos crescer em Cristo, aprender com Ele do seu amor, aprender com Ele dos seus mistérios, dos bens espirituais, né, do poder que foi nos delegado, do lugar, tomar posse da posição em que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Deus, que é infinito em todos os seus atributos, permite-nos fazer uso de seus recursos, como no caso aqui, do seu amor. Nós podemos fazer uso deste recurso do amor que vem de Deus. Nós precisamos aprender com Cristo. Plenitude no sentido de algo que já foi cumprido, de algo que é inteiro. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. A bênção de Deus excede o pensamento humano. As bênçãos espirituais de Deus dada por nós vai muito além do que uma mente humana possa entender. Nós limitamos a Deus somente às bênçãos materiais. Nós desconhecemos as riquezas de Deus em Cristo. Desconhecemos as maravilhas preparadas para nós e a grandeza do Deus Criador de todas as coisas. Às vezes nós colocamos os nossos problemas maiores do que Deus. Às vezes nós colocamos as circunstâncias maiores do que Deus e esquecemos que o Deus que criou todas as coisas, que é digno de todo o poder, que a honra, a glória e a majestade pertence a Ele. Ele é maior do que todas as coisas. Nós servimos a um Deus ilimitado. Deus pode fazer muito mais que nossos anseios e os nossos desejos. Ele pode fazer muito mais além do que pedimos. Ele é poderoso para nos dar muito mais. Paulo repetiu a escritura de Isaías 64:4, que as coisas, Paulo diz, está escrito, quando ele cita aqui esta passagem, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Está em 1 Coríntios 2:9. E em Isaías 55:9, Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Nós não temos como mensurar o poder de Deus e o que Ele é capaz de fazer. Nós sabemos que somente com uma palavra Deus pode mudar a minha situação, mudar a sua situação. Com uma única palavra Deus pode mudar a situação atual que nós estamos vivendo, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. O poder divino que age em nossas vidas e suas bênçãos disponíveis para nós é impossível
mensurar. Nós é que não sabemos tomar posse de todas as bênçãos que estão preparadas para nós. Estão aqui, à nossa frente, à nossa disposição. Deus, Ele é capaz de mudar histórias. Ele é capaz de intervir na história da humanidade. Ele muda decretos. Ele estabelece a sua vontade. Salomão, ele pediu sabedoria e entendimento para julgar o povo. Ele pediu somente isso. Prudência para discernir entre o bem e o mal. E quantas vezes nós não fazemos nem esta oração? Não pedimos sabedoria para entender a palavra de Deus, para entender os mistérios revelados, para entender o poder que está à nossa disposição. E Salomão é exemplo para nós de oração. E ele pediu apenas essas coisas, que são grandiosíssimas. E Deus deu a ele muito mais além do que pediu. E deu a ele até o que ele não pediu. Está em 1 Reis capítulo 3, versículos 5 a 14. Esta é a grandeza do nosso Deus. Infelizmente, nós não sabemos pedir. Pedimos errado. Pedimos para nossos próprios deleites. Precisamos aprender mais de Deus. Que nossas súplicas correspondam ao propósito de Deus para a nossa igreja, para a igreja na era presente. Nós não pedimos demais a Deus. Nós nunca vamos pedir demais a Deus. Nunca. Pois a capacidade de Deus dar é muito maior do que a nossa capacidade de pedir. Porque a nossa mente ela é limitada. Nós conseguimos ver somente as coisas que estão aqui nuas e cruas e patentes diante dos nossos olhos. Mas Deus ele é poderoso para nos dar e nos abençoar muito mais além daquilo que nós pedimos. Paulo encerra esta oração com uma doxologia, devolvendo a glória devida a Deus, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas por Cristo e em Cristo, por intermédio do poder que opera agora em nós. Deus ele deve ser glorificado na igreja, porque a igreja ela é resultado da graça de Deus, judeus e gentios. Então é graça de Deus, foi misericórdia de Deus unir estes dois povos e fundar um novo homem, uma nova humanidade, chamado igreja, corpo de Cristo. É por intermédio da igreja que Cristo é revelado ao mundo. Hoje nós somos a luz do mundo, o sal do mundo. Somos nós que fazemos ao mundo o nome de Cristo ser conhecido. O reino, ele é ofertado às pessoas por intermédio da igreja. Mas a glória não é da igreja. A glória não é minha. A glória não é sua. A glória não é da igreja. A glória deve ser devolvida a Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina nesta oração. Toda honra e toda glória pertencem ao nosso Deus por Jesus Cristo em todas as gerações, na história, para todo o sempre, na eternidade, a glória sempre será de Deus. O amém, isto é, assim seja. A Deus seja toda a adoração. Precisamos ter em mente que este poder somente opera em nós quando nós abrimos o nosso coração para Cristo. O Espírito Santo nunca nos obrigará a abrir a porta para que Ele faça morada. Ele nunca nos constrangerá a que sejamos o que nós não queremos ser. Mas se nós abrirmos o nosso coração para Cristo, para que o nosso coração seja uma habitação permanente de Cristo, eles virão e farão morada em nós, estarão constantemente em uma habitação permanente em nosso ser, para que Ele faça morada em nós. E por intermédio dele e do Espírito Santo, nós podemos então com ousadia e coragem entrarmos no lugar santo dos santos, que antes era só permitido ao sumo sacerdote e hoje
por intermédio do sangue de Cristo, por intermédio do nome de Cristo, nós podemos estar à nossa disposição todas estas bênçãos que vêm do trono de Deus. E nós podemos então fazer as nossas petições a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você realmente gostou deste comentário, dá um curtir aqui. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais para que também eu possa ajudar outras pessoas. Assine o tivinho, ative o sininho das notificações para que você receba semanalmente as minhas aulas. E nós estamos com um grande problema agora no terceiro trimestre. Algumas regiões vão receber a lição nova, outras regiões não irão receber as lições novas. Então, eu estou num impasse de que aula comentar aqui. A nossa cidade, nós vamos adotar um outro tema aqui, né? Então, eu quero que você deixe aí nos comentários, né? Me ajudem, né, a resolver esse impasse aqui do terceiro trimestre, porque eu não quero deixar de gravar as minhas aulas. Eu amo muito estar aqui, né, juntamente com todos os irmãos. E agora eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, né, que têm comentado nas minhas aulas e comentaram agora na minha aula de número 9. Eu fiquei um tempão sem mandar um abraço, né, para os irmãos, citando os nomes, e hoje eu vou fazer isso. Então eu quero mandar um abraço para nossa irmã Miriam Lopes, Gedenilda Silva, nosso irmão Everaldo Lima, Diana Ângela, Hugo Leal, Eliesete Resplantes, Maria José Alcântara, Zoênio Lobato, Marivônia Moura, em Pindobaçu, na Bahia, José Castor, Francisco Arão, de Piracicaba, São Paulo, Jaildes Jesus, Marilane Pedrosa, Pastor João Rosa, de Içara, Santa Catarina, também Israel GS, Regina Borges, Paulo Alcântara de Santana, do Riacho, Minas Gerais, Maria Braga de Paulo, Juninho Venec, ou Enec, não sei, irmã Ilza, Maria Ferreira, Gilberto Gil, de Birité, Minas Gerais. São irmãos que todas as semanas estão aqui no meu canal. Também irmã Terezinha Rodrigues, Márcia Santana, Delismar, em Nova Serrana, Minas Gerais, Marta Mendes, Maria das Neves, Sol Oliveira, Ana Cristina Pinto, Elielma Oliveira, Davi Fernandes, Kalina Siqueira, Marileia Alves, e Maurici Rodrigues, Gildete Rocha, Mísia Vitória, Manuel Souza, André M. Santos, irmão Cícero Alves de Picuí, né, da Assembleia de Deus em Picuí, Cida Quirino, Fernando Martins, em Uberlândia, Minas Gerais, Edinaldo Fernandes, Pastor Jovali, um abraço, irmão José Monteiro, obrigada pelo carinho dos irmãos, Eurides Mocinho, Sandra Silva, Jaquilane, Domingas Ferreira, Ezequiel Cabral Rocha, em Caratinga, Minas Gerais, Edmilson Queiroz, Cid Cândido da Cunha, Raquelzinha Medeiros, Aparecida Martinho, querida Rose Calisto, meu coração, Flávio Pereira da Silva, Edilene Gonçalves, Hilton Quintano e Cristiane Andrade. Um forte abraço para todos vocês que têm comentado em todas as aulas. Não tenho como retribuir este carinho tão grande, mas Deus os recompensará, em nome de Jesus. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.